gente. Primeiro, eu queria agradecer. Para mim é uma puta oportunidade de estar aqui para apresentar para vocês um pouco do xequerê, que não é um instrumento tão conhecido, que as pessoas às vezes confundem com chocalho, confundem com outros instrumentos, e poder contar um pouquinho do meu caminho, que é diferente, né? Meu nome é Érica. Eu sou diretora de xequerê e chocalho da Ritmo Responsa, do Colorado do Brás. E eu comecei no samba por causa do maracatu, né? O meu caminho um pouquinho é novo, né, nesse mundo de samba. Mas, enfim, eu entrei no maracatu em 2008, no Maracatu Bloco de Pedra, no projeto Calo na Mão, que é a grande escola de maracatu da cidade de São Paulo. Me apaixonei pelo projeto, é um projeto incrível, que ainda rola, se vocês quiserem conhecer, é super bacana. Mas eu entrei para tocar tambor, para tocar alfaia, não foi para tocar xequerê. Eu aprendi a construir o tambor, mas o xequerê foi uma paixão. Assim. Logo, eu só conseguia pensar em tocar xequerê, queria construir esse instrumento, queria saber, me apaixonei, as meninas dançam, falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Fui atrás, fui descobrir como fazia, enfiei a cara sozinha, construí. Meu primeiro xequerê, que é esse aqui, nasceu em 2008, todo errado, fazia um barulho horrível. Mas, enfim, falei, me achei no mundo, vou fazer isso. E no samba eu comecei em 2011, porque o maracatu foi tocar na escola de samba Pérola Negra, e os caras se apaixonaram por esse molde do xequerê no maracatu, que tem a dança, tem outra levada, tem outra cara. Eles falaram, a gente quer essa ala aqui dentro, vamos tentar. Então, foi um desafio, porque a gente colocou a mesma levada do maracatu no samba. Não foi fácil, não encaixou de primeira, a gente fez algumas adaptações, a gente teve que tirar muita coisa que a gente queria fazer, mas no fim deu certo, por isso que é um pouquinho diferente a levada do xequerê que eu faço. Sou diretora de chocalho também, passei por algumas escolas, passei pela Dragões da Real, pelo Tatuapé, pelo Camisa, e é isso. Boa tarde. Primeiramente, desculpe pelo meu atraso. Tive um problema de família. Meu filho, ontem é aniversário dele, aí brincou, isso e aquilo, aí amanheceu com uma infecçãozinha, apareceu uma infecçãozinha, ouvido e garganta, aí levei no AMA, essa coisa toda, por isso me atrasei. Bom, eu sou Anderson, bem conhecido como Cabelinho, que mestre Neno me deu esse apelido há alguns anos. E hoje sou diretor de timbal no Camisa Verde, mas assim, minha história é a minha formação musical é dentro do candomblé. Sou nascido e criado dentro do candomblé, e desde que eu me conheço por gente, quando eu me conheci por gente, eu já tocava atabaque e tal, e é uma das melhores formas de se aprender música, é assim, né? É crescer na música, né, Sombrio? Então, essa foi a minha formação que me deu o impulso musical. E meu pai foi Camisa Verde, época de cordão. Aí eu fui parar no Camisa Verde e a primeira vez que eu desfilei foi em 84. Então tem alguns aninhos aí já. Toquei repinique a vida toda. Aí um dia fui lá no Império de Casa Verde e o ritmo estava impecável, não tinha como, faltava tipo 2 semanas para o carnaval. Eu fui lamentar com os olhos, né? Poxa, se eu pudesse, se eu soubesse, tinha vindo antes. Você quer desfilar? Vem buscar sua fantasia. Já desfilei no negócio da bossa, e aí desfilei uns anos no Império. Desfilei na Mangueira também já, umas 2, 3 vezes, quando foi aquelas 2 baterias. Desfilei outros anos lá atrás, 89, acho, eu desfilei na Mangueira. E assim, aprendi samba no Camisa Verde, né? Aprendi muito com o mestre Zoinho, aprendi muito com o Vitor da Candelária, aprendi muito, mudei minha forma de tocar depois que eu conheci esses caras, né? Mas a minha escola é a Camisa Verde, minha
minha estrada é Camisa Verde, né? Eu era moleque e ele estava lá, né? Já tocando lá, Mestre Sombra aqui. Então, essa é a minha história dentro do samba e sou músico também, além da coisa de ser ritmista. Inclusive, fiz um cursinho aqui há muitos anos com o mestre Dinho, né? Mas sou músico também, profissional, toquei com bastante gente e tal. Meu instrumento principal é conga, tumbadoras, congas, e a gente acaba tocando um bocadinho de tudo, né? Estudei, dou aula, trabalhei com projeto muito, a vida toda trabalhei com projeto com criança, com projeto FEBEM, Secretaria do Menor, trabalhei em 5 escolas, tudo dando aula de música e fazendo espetáculos, montando espetáculos, desmontando espetáculos. Mas no Camisa Verde eu era ritmista. Tanto é que, assim, confessando de verdade, eu apareci depois... desfilei no Salgueiro também. Eu apareci depois que me viram no Salgueiro. Aí eu virei o cabelinho, que até então eu não era ninguém. Aí fui para o Império, o mestre Zoinho me deu aquele valor. Aí o Camisa Verde me deu um valor, já tinha mais de 20 anos de bateria, aí Camisa Verde me deu um valor e tal. E aí esse ano o mestre Fernando, passou lá pela cabeça dele, né, de introduzir um instrumento diferente e tal, e introduzir timbal. Ele lembrou, por um acaso, que eu sou músico, que eu toco esse tipo de instrumento, que é a minha... Como eles falam, o pessoal do samba fala, ele é do negócio do afro lá, que seria a minha praia, seria a minha área, né? Também trabalhei muitos anos com as coisas de afro, né? Inclusive até no Peruche, porque tinha uma aula lá no Peruche com Bandalá, com Marcelo Midambi e tal, e eu dava essa aula com ele, quer dizer, não era envolvimento com a escola de samba, mas acabava sendo. E aí o mestre Fernandinho, pensou em mim. E aí pensou e me chamou, fez a proposta para eu poder estar liderando essa ala, fazendo um trabalho junto com ele. E foi esse o primeiro ano, né? Camisa Verde, escola de tradição. Quando uma escola de tradição assim, é muito difícil introduzir alguma coisa nova, né? Complicado, a resistência é grande, mas ele impôs e a gente chegou lá. Não foi fácil fazer o trabalho, porque eu imaginava uma coisa e foi outra. As pessoas que eu imaginava que iam agregar não chegaram, e não foi fácil. A pressão em cima de mim, se não é apoio do Fernando, eu não estava lá, não. Porque a pressão em cima de mim foi inacreditável, mas eu insisti. E ele também fez eu insistir. Tinha uma parte, né, do pessoal que queria, outra parte que estava meio assim, porque, na verdade, quer ver resultado, né? Dentro do samba, precisa de resultado, mais do que qualquer coisa. E eu acredito que deu certo. Essa história vai mesmo, eu tenho consciência de que vai mesmo se assentar, que vai dar certo daqui a uns 3, 4 anos. Que demora esse tempo para a coisa tomar uma maturidade e acontecer, não é? Mas foi a nossa estreia esse ano aí, e ele jogou mesmo no meu peito. A minha responsabilidade era muito grande. Se acontecesse alguma coisa com a bateria, a culpa ia cair em mim. Por mais que fosse um momento que o timbal não estava tocando, o negócio ia cair nos meus peitos. Mas deu tudo certo. Inclusive tinha uma bossa lá muito grande, que ficava o timbal tocando, e ele insistiu, a gente foi e fez, deu certo. Então, assim, para introduzir essa minha história, essa foi a forma que aconteceu o timbal na bateria do Camisa Verde. E depois eu quero, pelo schedule que tem aí, depois eu quero falar mais sobre o timbal, falar mais sobre a origem do instrumento, como que ele entra no samba e essas coisas todas. Mas dentro do Camisa Verde
né, dentro da minha história, que agora sou diretor e tenho essa responsabilidade, e dentro da bateria do Camisa Verde, que o Fernando diz assim, que é uma bateria que quer inovar sem perder a tradição, sem perder a essência, né? E isso é muito complicado fazer isso, tem que ter paciência, como eu estou falando, como o Fernando está no 4º ano como mestre lá, o trabalho dele está começando a se assentar agora, essa na minha visão, com a experiência que eu tenho, de como músico, como ritmista. E como o meu trabalho de timbal lá vai demorar um pouquinho para ficar bom do jeito que eu quero, eu sou chato, vai demorar um cadinho, mas a gente vai trabalhar e, assim, se todas as energias aí permitir, a gente vai conseguir dar uma consistência para esse trabalho, não é? E, bom, é isso para introduzir, é isso aí. Bom, mas Sombra, a palavra do senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Cabelinho. Obrigado pelo site, pelo convite, né? Um abraço aí pelos internautas que vão acompanhar a gente aí também. E eu sou Marcos Rezende, né? 46 anos de idade, 40 de carnaval, né? Eu sou filho e sobrinho de fundadores da Escola de Samba Tom Maior, né? Que todos os fundadores do Tom Maior eram componentes do Camisa Verde, e fundaram o Tom Maior em 14 de fevereiro de 73, e eu já tinha 3 anos de idade, eu já estava por lá. Eu desfilei a primeira vez em 77, no primeiro ano de Tiradentes, né? O primeiro ano que eu acompanhei o carnaval foi em 76, no último ano da São João, na época que era cordão de isolamento ainda. Era muito diferente do que era hoje, que hoje a gente tem o AMB, e lá naquela época tinha o cordão de isolamento, eu assistia atrás da corda, quando acabava o desfile, a pista ficava cheia de gente, e a polícia ia lá e empurrava todo mundo para trás do cordão de isolamento para passar a outra escola. E aí, em 77, foi o primeiro carnaval mais organizado, já com carnaval de arquibancada, né? Quase que uma concentração e uma dispersão, que começava ali, praticamente onde é a Liga hoje, era a concentração das escolas, e terminava lá no Vale do Anhangabaú. Eu sou dessa época. Minha trajetória com bateria já foi em 79, no Tom Maior, né? Na época a gente começava, era obrigado, né? Difícil era trocar criança em bateria, e a gente começava com ganzá, né? Aqueles ganzá redondos, tinha que pegar a experiência ali primeiro para depois trocar os outros instrumentos. E eu tive uma passagem pelo Pérola Negra, Águia de Ouro, e, consequentemente, pelo Camisa, pela influência que o Tom Maior tinha com o Camisa Verde, que o Camisa é madrinha da Tom Maior. Então, Tom Maior e Camisa Verde têm essa ligação muito grande. Em 91, eu conheci a Solange, que é minha esposa hoje e presidente da escola nesses últimos 12 anos aí. Eu desfilei a primeira vez como ritmista na Mocidade Alegre em 93 e assumi a bateria de 94 para 95, onde eu estou até hoje, e fiz um trabalho difícil aí de resistência, né? A minha rejeição no início era 100%, até eu provar, até porque eu nunca tinha sido diretor de bateria em lugar nenhum. E eu vinha, na época, de uma outra escola de samba do Grupo Especial, que era o Camisa Verde. Então, existia essa rejeição por isso, mas, com o tempo, eu consegui imprimir meu trabalho, e devagarinho a gente foi conquistando o espaço aí. Com alguma dificuldade, mas eu acho que a dificuldade é que faz parte do trabalho. Se não existir a dificuldade, eu acho que você não cresce, né? E estamos aí, no Carnaval, já há 40 anos, participando disso aí, já colhendo alguns frutos aí, né, Sombrinha? Já está participando do primeiro workshop aí, para mim é um orgulho, né? 16 anos de idade, já faz tudo, já conhece tudo de bateria, e essa é a nossa trajetória. Bom, boa tarde,
Eu queria agradecer pela oportunidade aí de estar sendo convidado para esse workshop aí do ritmista. E meu nome é Carlos Augusto, sou conhecido no samba como Sombrinha. E a minha pequena trajetória no carnaval começa de 2005 para 2006, quando meu pai comprou uma bacurinha lá, tinham 3 bacurinhas na quadra, e ele me deu para mim começar a aprender a tocar o repinique nessa bacurinha. E aí, de lá para cá, eu fui... De 2005 para 2006, ele foi falando para mim ensaiar junto com a bateria, e aí eu fui aprendendo a tocar repinique, que foi o primeiro instrumento que eu comecei a tocar, que eu aprendi. E naquela época, meu pai falou que... Conversou com a minha mãe e falou que eu era muito pequeno ainda para colocar uma fantasia para desfilar na bateria junto com os demais ritmistas. Então, ele teve a ideia de fazer uma roupa igual a dele e me colocar do lado dele para desfilar. E desde 2006 foi o primeiro ano que eu desfilei pelo Mocidade Alegre, até 2012 foi o último ano que eu desfilei na frente da bateria com meu pai. De 2013 até 2015, eu desfilei como diretor de bateria dele já, lá no meio do molho mesmo, como é que é a linguagem do ritmista que a gente fala, né? E de 2016, que foi esse ano aqui, foi o primeiro ano que eu saí tocando na bateria do Mocidade Alegre. Meu pai me deu uma oportunidade aí de desfilar tocando, que sempre foi o meu sonho. E a primeira escola de samba que eu desfilei sem ser o Mocidade Alegre foi a bateria do Morro de Casa Verde, que era o Mestre Pena na época, que foi em 2007. E eu desfilei tocando repinique do lado do meu pai. Meu pai tocava caixa na época, na bateria do Mestre Pena. E eu sempre, desde 2005 até hoje, eu sempre procuro aprender um pouquinho mais com meu pai. Vou nas outras escolas, procuro aprender um pouquinho da cultura de cada escola de samba, levada de caixa, de terceira, cada característica de cada escola de samba, eu estou sempre procurando aprender um pouco. E eu aprendo muito com meu pai, aprendo muito vendo as outras baterias, que são... Eu já desfilei também na bateria do Camisa Verde e Branco com o mestre Jason, no Barroca com o mestre Acerola, em outras diversas baterias aí de São Paulo, já desfilei no Rio de Janeiro também, no Salgueiro, na Tijuca. E, bom, eu acho que é isso. É um pouquinho da minha pequena história dentro do carnaval. Tá. Para falar um pouquinho de Chequerê, eu queria falar primeiro um pouquinho do maracatu, que é da onde eu vim, não sei se todo mundo conhece, né? Que a origem do maracatu ela é mais ou menos parecida com a história de muitas brincadeiras populares. O maracatu ele é de Pernambuco, mais precisamente de Recife, Olinda e Igaraçu. Ele nasceu no século 17 e 18, no período da escravidão, quando o Estado colonial precisava de um jeito de controlar os negros, e eles propuseram um acordo, que era a coroação do rei e uma rainha, que foram conhecidos como reis do Congo. Então, no dia da coroação, era quando os negros podiam brincar, podiam se soltar, podiam colocar o seu ritmo na rua sem sofrer represália. E dessas coroações e autos dos reis do Congo que nasceu o maracatu de baque virado, que é da onde eu vim, e diversas outras brincadeiras que têm o cortejo como formato. O chequerê ele é um instrumento africano e ele está presente em diversos ritmos afrodescendentes. Então, onde tem negro fazendo música, tem chequerê. Então, tem chequerê no blues, no jazz, que são canções de trabalho dos negros afro-americanos. Tem chequerê na salsa, tem chequerê no merengue, tem chequerê... Onde tem negro fazendo ritmo, tem chequerê. O chequerê, a origem mais ou menos é século XVI, XV, XVI. Ele pode ser encontrado até na Ásia. Então, ele é feito de uma cabaça, que é esse material aqui, que nasce de uma árvore ou de uma trepadeira.
E esse material aqui pode ser usado para guardar água. Então, antes de ser um instrumento, ele é muito conhecido por deixar a água fresquinha. E aí tiveram a ideia de colocar uma trama de conchas e sementes e coisas que fazem barulho, e nasceu o xequerê. E que mais? Diferenças, tamanho. Como ele é um material natural, ele vai ter diversos formatos. Depende do tempo que ele é colhido, na verdade. Depende do tempo que ele é tirado da árvore. A cabaça, exatamente. Se ela é colhida pequenininha, ela vai ficar pequena. Se ela for crescendo e for colhida maior, ela tem cabaças enormes, gigantescas. E depende também do jeito que ele é deixado para secar, porque ele é um fruto verde e ele só vai ser usado depois que ele seca. Então, se ele é colocado de pé, ele vai ficar com a parte de baixo reta. Se ele é colocado deitado, ele vai ficar vai ficar menos redondo. Isso interfere muito no som. E outra coisa que interfere no som é a grossura da cabaça. Mas isso a gente só vai saber quando a gente abre. A gente vai cortar, vai limpar, e aí a gente vai ver se ele vai ser um xequerê mais grave, se ele vai ser mais agudo. As miçangas, elas vão interferir, a coisa que menos interfere no barulho dele, porque ele ressoa. Então, o que vai fazer toda a diferença é o formato natural do xequerê. Ele é artesanal, então todos os xequerês a gente faz à mão. A gente corta, a gente lixa, a gente limpa, a gente pendura todos os fiozinhos, coloca todas as bolinhas e dá todos os nozinhos. Então, dá um trabalho. E acho que é por isso que a gente se apega tanto a esse instrumento, porque ele demora para nascer. A gente pensa no desenho, a gente pensa na combinação de cor, a gente tem todo um trabalho até ele ficar pronto. Então, ele não é só ir lá e pegar e comprar um instrumento pronto e tocar. Eu acho que esse trabalho, esse carinho com o xequerê faz toda a diferença. A levada que eu uso é a levada do maracatu, mas ele tem diversas levadas, como ele encaixa em diversos ritmos. O xequerê ele é muito fácil de adaptar. Ele não é um instrumento difícil e não exige muito. Eu gosto do xequerê com dança. Então, eu acho que ele é uma extensão do seu corpo. Essa influência vem de uma nação de maracatu que chama a Nação do Maracatu Porto Rico, com o Chacon e a Joana, que são os mestres de lá. E uma das coisas que a Joana sempre fala para a gente é que no maracatu a gente chama de abê, tá? Então, às vezes eu vou chamar ele de abê, mas é xequerê. O que ela fala para a gente é que o AB ele é postura. Então, tocar o AB é levantar a cabeça, é abrir o peito, é arrumar o ombro e transformar um instrumento extensão do seu corpo mesmo. É impossível você tocar um instrumento parado. Então, sempre falo para as meninas, levanta a cabeça, solta o corpo, solta o braço, dança. Então, às vezes eu vejo que as meninas estão com dificuldade, eu falo, coloca o xequerê no chão e vamos dançar. Então, vamos marcar no pé, vamos jogar o corpo, vamos se mexer, porque aí o instrumento flui. Outra coisa importante é esquecer as bolinhas. Focar no movimento do braço, no movimento da cabaça. Coisa legal que a gente faz, às vezes, com quem está aprendendo, é colocar arroz numa garrafa, para treinar só o movimento de braço. Porque depois que você aprendeu o movimento, depois que você soltou o braço, o resto vai. E eu gosto bastante de dançar. Às vezes, dançar na avenida não é tão fácil, por causa da fantasia, por causa de braço, às vezes não encaixa, mas pode ver que sempre, na hora que a gente está fazendo esquenta ou que a gente está fazendo alguma brincadeira, o xequerê vai dançar. A escolinha, falar um pouco, a gente formou... o primeiro ano da Pérola Negra, a gente veio com a ala fechada. No segundo ano, tinha muita gente querendo aprender. As meninas do maracatu, elas saíram, fiquei eu, assumi a função da escolinha e ensinei, passei para frente esse conhecimento para as meninas e saí com uma aula completamente nova. Tinha só uma menina que sabia tocar, as outras foram todas formadas lá. E a cada ano foi se renovando, porque tinha muita gente que se interessou, muita gente que queria aprender. E como
ele assusta um pouco, né? Porque pode parecer um pouco mais difícil que os outros instrumentos, mas não. E as meninas, uma foi falando para a outra, uma foi falando para a outra, e aparecia muita gente. Uma coisa legal também disso é que o Chequerê foi para as baterias universitárias. Então, a gente tem 6 baterias universitárias da USP com o Chequerê. A primeira foi a Manda-Chuva. A Carla aprendeu comigo, e foi ela que levou para as baterias universitárias. Então, a gente tem na Manda-Chuva, na Rateria, na Xerateria, na Farmatuc e desculpa, gente, esqueci, mas e tem uma faculdade da Federal do Mato Grosso do Sul que também levou o Chequerê nessa mesma levada. Então, não é bem legal ver que o trabalho que a gente construiu na escolinha foi crescendo, crescendo e crescendo, e agora tem mais gente difundindo isso, né? Porque as meninas sempre vêm falar que eu vi lá na Manda-Chuva, a Carla falou de você, ou senão a gente acaba se conhecendo e trocando muita figurinha, né? E muitas meninas vêm do Afoxé também, vêm do Iloobá, que tem uma linha enorme de chequerês, com outra levada também, elas fazem vários ritmos legais. E é sempre uma troca, a gente sempre vai aprendendo. É uma escolinha que nunca para, na verdade. O chequerê é um instrumento que eu acho que eu, por exemplo, nunca vou parar de aprender. Eu acho que sempre vai ter uma coisa nova, alguma coisa que eu não sei, uma levada que eu ainda não sei. As meninas das baterias universitárias fazem umas coisas bem legais, fazem muita dança, e eu acho bem legal essa troca. A formação na avenida, o chequerê ele é mais alto que o chocalho. Ele é bem mais alto que o chocalho. Então, para a gente, desde o Pérola, a gente vem com o chequerê em número menor. A gente não vai colocar o chequerê num número maior, porque ele vai cobrir o som do chocalho. Com essa levada que a gente faz, né? No Tom e na Gaviões, eu acho que tem uma linha maior, mas porque eles fazem uma levada que encaixa diferente no chocalho e que acaba não se sobrepondo. Se a gente fizer uma linha com o mesmo número de chocalho, a gente vai cobrir o barulho de chocalho, e não é essa a intenção. Então, esse ano, a gente desfilou com 16 chocalhos e 8 chequerês. E, mesmo assim, se vocês procurarem os vídeos, forem ouvir os áudios, o som de chequerê destaca bastante. E a coisa importante é essa equalização também. Como tem essa preocupação dentro da ala, do tamanho do instrumento. Como cada cabaça vai fazer um som diferente, eu tenho que pensar nisso na hora de construir a linha. Então, eu vou sair com 8 chequerês, mas eu não posso sair com 8 chequerês muito agudos, ou 8 chequerês muito graves. Eu tenho que dar essa equalizada, porque eu tenho que pensar no chocalho também. E acho que é isso. Bom, sobre o timbal, primeiramente assim, o timbal é um instrumento que, muito provavelmente, não defendo a tese, porque eu não fiz doutorado para falar sobre isso. O que a gente sabe é de vivência, o que a gente sabe é de presenciar, né? Lógico, eu tenho um mestre de percussão, chamado Modo Catarina, que é baiano, que me ensinou muito sobre percussão. E, com ele, eu aprendi assim que o timbal era chamado de timba, como é em São Paulo, na Bahia. Só que o baiano, né, a timba era usada para tocar MPB, com vassourinha, um chimbal, não é? Era usado assim, para tocar MPB. E o baiano logo pega, bota no meio da perna e sai tocando que nem atabaque. E, na década de 60, 70, final de 60, de 70, na Bahia se tocava. De timba passou para timbal, o nome, né? Já se tocava o timbal em samba duro, em samba de roda. Né, baiano faz som com a garrafinha de água aqui, os caras são tristes mesmo. E essa cultura foi subindo, foi crescendo. Na verdade, sempre houve, né? Ilhaê tinha timbal, tem timbal, o Olodum teve timbal, esses blocos afros tiveram timbal, tem diferença de bloco afro para afoxé, né? Inclusive,
né, completando aqui, não consigo, tenho que falar. A diferença de Xequerê para AB, em certos lugares da África, né, que tem essa diferença, e assim, Xequerê seria esse que a corda ela termina, e AB é esse. Isso na região Iorubá funciona assim, eu não sei nas outras. Então, tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças de nomeação. Mas eu encontro Xequerê sem a cordinha. Sim. Eu consigo encontrar na África, certas regiões chamam o Xequerê sem a corda de Xequerê mesmo. O nome AB vai ser mais conhecido em Pernambuco. Aqui, né? Já vai ser conhecido aqui mesmo. O Xequerê a gente acha como um nome genérico para esse chocalho, para todo tipo de chocalho feito com cabaça e miçanga. Então, óbvio que vão ter essas diferenças de nomenclaturas em várias regiões, mas a gente encontra como a definição de nome genérico para cabaça com miçangas. É porque também tem um outro instrumento chamado afoxé, que também é feito de miçanga, e por isso que eu voltei para trás. Oi. Exatamente. Então tinha lá timbal no ilê, nos blocos afro, não no afoxé, toca atabaque. E bloco afro, o timbal, porque ele tem essa forma, né, cônica, e já era com a pele, essa pele acrílica, que nos afoxés tradicionais, né, esse tempo na Bahia, 70 e tal, quando o Gandhi nasceu, tinha os outros afoxés, eles eram muito tradicionais. Então, por exemplo, tocar uma pele acrílica no atabaque, colocar um timbal para tocar, era ofender as tradições. Então, não tinha. Mas tinha nos blocos afros. E aí foi desenvolvendo. Não é? Bom, deu uma estourada quando o Carlinhos Brau fez a timbalada, que realmente é uma paulada. Para quem é músico, para quem é percussionista, parar para ver aquilo ali é muito complicado. De ver e não querer se envolver é bem complicado, né? E aí que o timbal, bom, estourou. Aí começou a ter timbal em todas as bandas, começou a ter timbal para tudo quanto é lado. O grande divulgador do instrumento foi o Carlinhos Brau, realmente, com a timbalada. E foi um instrumento que ele pegou para ele, né? Onde ele está, tem um timbal e tal. E aí depois isso entrou num samba, eu não sei quem foi o primeiro que fez. Foi o senhor? E isso entrou no samba através do Mestre Sombra, então já estamos sabendo, né? E fizeram no Rio, na Mangueira tem uma ala muito legal, o Mestre Sombra tem ala que eu passei por lá, né, mas não fiquei, só fui uns dias lá e meus compromissos não permitiram com que eu permanecesse lá com o mestre. E aí, quando me solicitaram no Camisa Verde, eu já tinha na cabeça, não é, porque a levada que eu introduzi no Camisa Verde é uma levada que é assim, ela vem do candomblé de Angola, que existe um toque no candomblé de Angola chamado Angola Monjolo, que são 3 atabaques. Cada um faz uma voz, ou seja, cada um toca de uma maneira para juntar tudo. Esse Angola Monjolo veio para Rio de Janeiro, que também é a origem do samba. O Angola Monjolo também é a origem do samba, né? Que ele se torna semba, que se torna samba de roda, que se torna o samba nosso hoje. Mas a origem mesmo brasileira, afro-brasileira, é desse toque chamado Angola Monjolo,
que vem para o Rio de Janeiro e tal, e é chamado de cabula. Aí não tem 3 atabaques. As pessoas não... Na Umbanda, no Candomblé são 3 atabaques. A Umbanda não é necessariamente tem 3 atabaques. Então, um cara só faz a função dos 3 atabaques. É quando nasce essa levada que a gente chama de cabula ou de samba de caboclo e tal. Que foi essa levada que é a minha levada principal, a levada principal que a gente carrega, que é a mistura dos 3 atabaques. E como ela é de origem de samba, não é? Ela se encaixa dentro da bateria com muita facilidade. E eu tenho certeza, não importa muito a levada da caixa, a levada do surdo, se botar essa daí, vai dar certo em qualquer canto. E é lógico, não dá para ser só uma levada, né? Porque eu já fazia isso quando eu tocava nas bandas, e tinha um momento que ia tocar na banda lá. No final, virava samba enredo. Eu pegava o timbal, eu pegava o djembe, que eu uso djembe no Camisa Verde, o workshop é sobre timbal. Mas eu uso djembe no Camisa Verde porque a sonoridade é muito parecida. Tem o grave, tem o médio, tem o agudo, muito parecido com o timbal. Porém, o grave do djembe, ele, se for o djembe mesmo, um africano, ele chega muito, é muito pesado. E tem um negocinho no meu instrumento, tem um negocinho diferente que deixamos os comentários para depois, eu tenho que usar ele. E então eu pegava o timbal, pegava o djembe, fazia essa levada dentro do chora, não vou. Poxa, gostoso. Pega bem. E aí, quando o mestre Fernando me chamou, levada 1 é essa daí. É lógico, não dá para fazer, porque a gente tem que fazer o arranjo do samba, né? Tem que fazer do samba enredo, tem que fazer o arranjo, tem que tem um momento que entra, tem um momento que sai, dependendo da linha melódica, vamos mudar para cá, mudar para lá, e a gente usa o conhecimento que a gente tem. Dentro do timbal mesmo, que quer aprender a tocar timbal, põe um disco lá da timbalada. Lá vai ter 500 levadas, lá vai ter... Não é? E não adianta você tem que fazer, na minha opinião, tem que fazer um arroz com feijão bem feito. Não adianta se meter a fazer lasanha, que não é o timbal não é o principal instrumento da bateria. A bateria é 280, 300 caras tocando, e todo mundo é um só. Então, todo mundo vai num sentido só dentro do ritmo. Então, não adianta enfeitar muito. Mas a gente tem que ter... O cara está na manga. Tem que escutar... timbalada, tem que escutar a música baiana lá dos blocos, porque eles têm... nevadas, tem bossas, tem que só vem a acrescentar no seu conhecimento. Você pega aquilo, dá uma transformadinha, também escutar a música africana de percussão, da Guiné, não é? Onde o djembe é fortíssimo. E ali você vai pegar muita informação mesmo. Então, e também no Camisa Verde, não estou sozinho nessa história, o Alan Salgado é músico também, não é de profissão também, músico de percussão geral. E a gente que pensa, junto com o Fernando também, que está estudando, né, bom músico, bom otimista e tal, a gente pensa junto no arranjo, nas levadas, tal, que pouca experiência, né? Na verdade, 1 ano só. O samba era rico para trabalhar a questão do timbal, o samba era bem rico. Mas também, é o que eu estou falando, não podia encher muito de informação para não sujar, não é? Não comprometer, porque ele, como diz o Fernando, no Camisa Verde esse ano, o timbal foi a cereja do bolo. Não é o bolo está lá atrás, é o pesado. Né? Tanto é que a gente teve dificuldade, timbal vinha... numa formação que vinha assim... A formação do mestre Neno o tamborino é na frente. É pesado na frente, aí vem
tamborim vem no fundo. E o Fernando, em homenagem ao pai, resolveu fazer, vai metade da passarela assim, quando entra no recuo, quando sai o tamborim na frente. Então, a gente estava lá atrás, a ala de timbal estava lá atrás, chocou porque o tamborim não estava escutando pesado, a gente estava no meio. Entre o tamborim, era o pesado, a gente, ganzá e tamborim. Aí, no primeiro ensaio técnico, o negócio embolou, foi um auê. Aí o Fernando, muito sábio, eu não tinha pensado nisso, eu pensei, caí, né? Acabou a ala de timbal. Fui pro vinagre, vou voltar a tocar repinique. Mas não, ele foi mais inteligente, teve a visão mesmo que precisa ter, falou, não, o timbal vai vir na frente, porque aí não vai comprometer nada. É como se fosse um setor completamente diferente, mas é junto, né? Agregado. E aí acabou dando certo. Então, foram 5 levadas que teve esse ano. 5 levadas não é brincadeira, porque a ala era bem balançada, você tinha um pessoal que mandava bem mesmo, o que pedisse fazia, tinha outro pessoal mais limitado. Então, equilibrar isso, olha, foi suado. Foi suado. Eu machuquei minha mão na metade do caminho, aí eu não podia tocar. Não foi fácil. Mas o mais gostoso é que deu certo. E vamos ver aí para o ano, né? Para os próximos anos, o que a gente vai... O que se reserva. Mas de timbal eu posso falar de Camisa Verde, e que foi essa experiência, não é que eu estou perto, não posso falar de quem eu não estou perto. Desfilei com timbal vendo, não estava tocando, porque eu não moro lá e tem que ensaiar. Desfilei com a ala de timbal, vi a ala de timbal da Mangueira. Mas é o que eu estou falando. Não posso falar porque nem dá para avaliar. Você está desfilando, não dá para você avaliar, né? Falar, é legal, não é. E Mestre Sombra tem timbal, o Tom Maior já desfilou com djembe, Pérola Negra desfilou com timbal, não é? Mas realmente eu não posso, porque assim, mesmo no Camisa Verde, eu chego na hora de ensaiar, terminou, vou embora. Entendeu? Eu não sou sociável, vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu não vou lá no Sambódromo para ver os ensaios técnicos, para ver como é que está a bateria de fulano, como é que está a bateria de ciclano, porque eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho. Não é? Eu tenho outras coisas para fazer, não tenho tempo. Entendeu? Então, não posso estar dizendo a mais sobre timbal, a não ser da experiência que eu tenho dentro de Camisa Verde, dentro do samba, né? De outras coisas, de outro tipo, estilo musical, outra história. Mas dentro da experiência que eu tenho do Camisa Verde é o que eu posso falar. Não posso falar muito mais porque realmente eu não tenho a vivência, não tenho o conhecimento. E é isso. E para o ano aí, com a reedição de samba, a gente já está pensando nos arranjos, mas não esperem muito não, porque vai ser arroz com feijão, bem temperadinho, é melhor arroz com feijão. E ovo é a melhor comida do mundo para gente que, pelo menos para mim, eu acho. Entendeu? Eu acho. Porque se complicar a história, não é que não há capacidade. É porque tem que pensar num todo. Como bateria, tem que pensar num todo, como ela bem colocado aqui. O tamanho, o timbre do instrumento, a afinação, tudo isso é importante. Vai influenciar lá no resultado final. Não é? Então, isso é pensar como um todo. É pensar não ser egoísta, de, vou pensar só no meu instrumento. Não, não dá. Então, bom, acho que eu falei tudo. A influência é do Candomblé, como eu disse, principalmente, né? Escolinha. O mestre Fernando não abriu para timbal. Ele achou ainda desnecessário. Houve procura,
mas ele não abriu. Eu vou fazer particularmente na minha casa, que é uma casa de candomblé, que é uma roça, eu vou dar aula de percussão, não de timbal só, vou dar aula de percussão. Aos sábados, tal. E aí, provavelmente, quem me procurar, eu vou pedir para ir lá, né? Porque na escolinha do Camisa, até agora, não foi pedido para não colocar o timbal. E eu desfilei com Comigo 13. Comigo 13. Só eu com djembe e todo mundo com timbal. E já fez, porque é um instrumento do som bem agudo, e estando na frente, nada cobre, né? Quando a gente estava no meio, ele saía junto com os outros sons. Ele estando na frente, é alto. Então, eu acho até arriscado desfilar com mais que isso, sem estar com a firmeza, sem estar bem ensaiado, sem ter as pessoas de confiança mesmo, porque timbal também é um instrumento que é parecido com o repinique. A pessoa pode pensar que é um instrumento de solo. Aí, por exemplo, que eu citei que quando o timbal estava no meio entre o tamborim e o pesado que a gente fala é caixa, surdo e tal, deu uma embolada porque tinha um menino que ele é bom, é o melhor da ala, mas ele soltou a mão e fez um solozinho. O pessoal do surdo aqui não entendeu. Aí foi que o negócio foi, entendeu? Então é uma dificuldade que a gente tem de estar segurando a mão deles. E igual o repinique, como eu estou falando, o repinique tem, o mestre Somba sabe disso, o repinique tem esse problema, a gente tem esse problema com os bossa. Eles querem fazer a bossa e quer fazer solo. Tocar é difícil. E tem que ter a condução. E o timbal, como eu falo para o pessoal, a gente tem que ser, inicialmente é um desfilar 12. A gente tem que ser, não tem que ser 24 mãos, tem que ser 2 mãos, uma mão direita e uma mão esquerda. Porque nós estamos tocando junto. Então tem que ser a mesma levada, a mesma intensidade, a mesma pegada, a mesma intenção, o mesmo tudo. Então, isso é praticamente quase, dentro de uma escola de samba, primeiro ano da aula, praticamente impossível conseguir. Tudo isso igual é praticamente impossível conseguir. Como eu falei, daqui uns 3, 4 anos pode ser que eu consiga, que a gente consiga. Mas agora não dá. Então tem que segurar. E aí, se bota mais do que 13 contando com o meu filho, que tem 6 anos, que não é café com leite, como dizia antigamente. Não conta. Ele toca, mas não, né? Se cansa e tal. Então, foram 12. Então, desfilei com 12, que eu até achei demais. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na minha bateria tem um mestre lá e eu sou só diretor. Então, e vai permanecer esses 12 agora, não é? Bom, dentro do esquema, é isso. Demonstrar, a gente demonstra depois, né? As levadas e tudo. Tá certo? Muito obrigado. Mestre, o senhor. Bom, nós já estamos aí no fio condutor do timbal, né? Realmente eu acompanho, eu gosto da cultura musical baiana e eu observo as várias tendências. A música, como na moda, ela existe a tendência. Então sempre tem aquele segmento que alguém lança e então todo mundo acompanha. Então você vê hoje o pessoal usa timbal no pagode, usa timbal na música sertaneja. Ele já era usado nas bandas de axé e o músico ele tem
ele tem muitos recursos, né, interessantes que são do improviso e como que fala, da adaptação. O músico que ele gosta, que ele se dedica, então o timbal ele nada mais é que uma adaptação do instrumento que já existia. Então aquela timba antiga, como ele citou, já existia. Com a chegada das bandas de axé, trocou-se para pele de nylon e modificou a afinação. E o que foi feito dele? Buscava-se uma região mais aguda do que você tem o rumpi e lé, que são os três naipes da conga, do atabaque, que vocês têm os sons diferentes, das afinações diferentes. E o que se fez do timbal? A busca de uma afinação mais aguda. Porque, por exemplo, o samba de roda da Bahia, a Bahia não usa caixa, né, no samba. Ele usava o repinique de 5 varetas, que para poder usar uma afinação não tão aguda, com uma afinação um pouco mais baixa, e surdos, né? Então, o que aconteceu com o timbal? Ele veio ali fazer a mistura da bacurinha com o repique, que a bacurinha ela é pequena e bem aguda, e o repique já tem um pouco mais. E o timbal, com a afinação que ele tem hoje, ele já trouxe o recurso da afinação grave no meio, da afinação grave na região intermediária e aguda na beirada, que te dá outros recursos. E a adaptação que foi feita na Bahia, com as milhares de levadas que existem dos atabaques, foi se fazendo essas adaptações. Então, é um instrumento de recurso muito rico. Às vezes, numa brincadeira, você consegue tirar uma onda como se fosse um surdo e um repique tocando junto, só com timbal, porque você tira o recurso grave e o médio e o agudo num instrumento só. E eu sempre gostei de música baiana. Eu acompanho muito o Ileaê, que é essa batucada de surdo e repique, né? Que tem a levada do repique. E uma outra coisa assim que o Anderson comentou, por que não se mistura o timbal nas outras vertentes? Por exemplo, Filho de Gandhi, ele tem que ter um trabalho muito espiritual para ele poder entrar, não é qualquer pessoa que pode entrar. O Ileaê é a mesma coisa, tem que ter tem coisa relacionada ao santo, não é qualquer pessoa que pode pegar o instrumento para tocar. E as bandas de axé é mais coisa de carnaval, de festa, de brincadeira, para pular que nem pipoca, como diz o baiano. Então, e eu acompanhando tudo isso, por acaso, trabalhei com 2 amigos aí, o Zinho Brau, né, que é baiano, e o Bolão, o Orlando Bolão, que é baiano também, e que já tocou com Banda Cheira de Amor, Banda Eva, Daniela Mercury, enfim, músico profissional aí de formação baiana. E um dia nós teve um evento, uma feira da música, né? E nós estávamos reunidos. E aí estamos ali, timbal, levada de Ileaê, conversa da Bahia e não sei o quê. E o Bolão falou: Robson, por que você não bota na tua bateria? Eu falei: não tem. Eu falei: cara, eu nunca peguei nesse instrumento. Eu vejo vocês tirarem um som aí, que não é fácil, o timbal bem tocado, ele precisa de muita técnica, né? Porque tirar as notas graves, tirar principalmente as médias e as agudas, tem que ter, e os recursos técnicos dele, os floreios, os desenhos, são bem complexos, né? Aí eu falei: cara, eu não pensei, em hipótese alguma, nunca tinha imaginado. Eu falei: mas é um instrumento bonito, vou tentar. Aí, pela falta de técnica na época, em 2000 para 2001, a gente começou a ensaiar na quadra. Eu comprei alguns timbais de alumínio, né, na época, que também tem isso, né? O timbal de madeira, ele tem uma sonoridade, porque a caixa acústica dele da madeira permite um resultado final, e o timbal de alumínio, ele te dá mais as regiões mais agudas, né? Até porque o corpo ser metálico. E aí eu peguei 2 meninos que eu tinha lá na época, o Charles e o Clemen, né?
que é o conhecido aí no mundo do samba como Xaxá. Então, eles eram, a molecadinha ali, estavam com 13, 14 anos, eu falei, nós vamos fazer o seguinte, até a gente aprender a tocar esse instrumento aqui como se deve, do jeito certo, nós vamos usar ele com o recurso da bacurinha, que é tocar com 2 baquetas, né? E a gente começou a fazer essas brincadeiras, ouvia as levadas que existiam e começamos a fazer essa levada em 2001 com baqueta, até a gente começar a aprender a tirar algumas notas com a mão e tal. E aí, nesse mesmo ano, nós tivemos uma apresentação no Salgueiro, levamos o timbal, o Clemen, o Charles foram para lá, molequinho ainda, e a gente levou o timbal tocado com baqueta na bateria de escola de samba. Aí começa a história do timbal na bateria de escola de samba, que já era um instrumento tradicional das bandas de axé, principalmente da timbalada, né? E ele introduziu na bateria dessa forma. Já para 2003, aí eu, o Tiago do Doce Encontro, o Tiagão do Doce Encontro, o Clemen, o Charles e o Capa Preta, a gente já estava com um pouquinho mais de recurso. Teve o enredo de 2003, que era afro, né? E a gente falou, agora é a hora de tentar fazer alguns desenhos para aplicar na bateria. E então a gente criou uma bossa em cima do timbal em 2003 para aquele ano. Fizemos a apresentação na Padre Miguel naquele ano também e levamos mais uma vez o timbal com a gente para o Rio de Janeiro. E daí começou a difundir. E hoje é muito legal ver que todas as baterias de escola de samba hoje, a maioria delas usam, né? Mangueira, Tijuca, Imperatriz, várias baterias hoje têm o timbal. E a gente levou essa técnica. E com o timbal também, o que acontece? O samba baiano existe, né? O Olodum, já tem as batucadas baianas que usam o surdo de terceira com as 2 baquetas, mas no ritmo deles. E, através do timbal, a partir de 2003, eu comecei a fazer bossa com a baqueta, com 2 baquetas no surdo de terceira, até pela influência da timbalada que a gente já estava aplicando na bateria, então começou-se a fazer bossa com surdo de terceira, com 2 baquetas, e aí também hoje se está difundido mais essa característica das baterias aí, hoje quer fazer a levada de terceira, desenho, bossa usando timbal e desenhando com as bossas com 2 baquetas, que eu acho que deu um recurso a mais para a bateria, né? Porque a gente chegou num estágio da bateria que parecia que não tinha mais caminho para ir, né? Então, com esses instrumentos chegando, você começou a dar outros recursos para a bateria. E eu acho que esse instrumento aí, um naipe muito grande, ele é complicado. Nós trabalhamos com 12, né? Por causa da região que ele aplica, para poder ter uma... E trabalhamos com ele mais para arranjo, porque a bateria da escola de samba hoje, no Carnaval de São Paulo, tem os instrumentos obrigatórios. Então, timbal, xiquerê, agogô, frigideira, eles não são obrigatórios. Então, são instrumentos esporádicos. Por exemplo, 2016, o tema da mocidade foi afro. Então, aplicar o timbal, aplicar um xiquerê na bateria, ele é mais ou menos para você trabalhar com arranjo. Mas só que, por exemplo, eu gosto do timbal, então ele está constantemente na minha bateria, independente do estilo de enredo que ele vai ser usado. E, com isso, ele está sendo trabalhado na forma de julgamento para arranjo, porque para não correr aquele risco, né? Por exemplo, eu mesmo esse ano tomamos um pau aí de bateria porque não se ouviu o repinique na bateria. O repinique é um instrumento obrigatório. O timbal, ele não tem obrigação de ser ouvido 100% no desfile, mas se você fizer um arranjo que o timbal vai ser aplicado como referência, aí sim ele tem que ser ouvido. Aí nós vamos perder ponto. Então, são esses detalhes aí do timbal que a gente aplica aí. E eu acho que, com o passar do tempo, essa mistura
eu acho que vai começar a criar outros caminhos, né? Que hoje a gente em São Paulo tem muitos mestres de bateria muito inteligentes, aí graças a Deus as baterias de São Paulo cresceram muito, né? Elas deram um salto de nível assim muito grande. Você não tem assim bateria A, bateria C, não. É um padrão muito regular o nível da bateria e é muito gratificante a gente olhar e ver o nível das nossas baterias hoje e tudo que está acontecendo. O Águia de Ouro tinha umas frigideiras muito boas, né, que faziam parte do carnaval, que são os instrumentos de complemento, mas não obrigatórios. Beleza? Bom, eu não tenho muito mais o que falar sobre o timbal, né, que praticamente eles já falaram tudo. Só que no Mocidade a gente sai com 12 timbais e tem um responsável pelo timbal lá no Mocidade que ele se chama Jorge. O apelido dele lá na bateria é Jorginho. E meu pai colocou esse menino para ser o responsável nosso pelo timbal. E esse ano, como o tema era afro lá, como ele já falou, a gente fez muita bossa que o timbal aparecia bastante, fazendo umas convenções, uns desenhos. E a gente que toca o repinique lá no meio, tem o repique mor, toca eu, o Queixo, o Joãozinho e os demais repiques mor, que são 6 lá na bateria do Mocidade. E a gente procura sempre estar fazendo uns desenhos junto com o timbal, que tem o som do repique mor e do timbal um pouquinho parecido. E, de vez em quando, a gente sempre procura estar fazendo um desenho diferente para dar um complemento na bateria, um swing a mais, um swing diferente. O repique mor é o primo do timbal, né? É, isso aí. E tem escolinha de timbal na Mocidade, que é esse menino, o Jorginho, que ele aplica. E é isso aí. E o timbal ele não é constante na avenida, ele não é tocado todas as horas do samba enredo. Tem as partes que ele faz um desenho, tem as partes que ele faz a levada contínua, só que não são todos os momentos do samba enredo. E é isso aí, não tem muito mais o que falar, né? Até porque é um instrumento pesado, assim, tocar o tempo todo também. As levadas, as coisas que tem no timbal, é cansativo tocar. Então, a sorte nossa é que não é um instrumento obrigatório, que não tem que dar sustentabilidade para o ritmo. Para quem toca é a sorte, porque não é fácil, não. Principalmente se for tocar com o espírito de bateria de escola de samba, que não é na banda lá no sertanejo, o cara tem um microfone específico para aquele instrumento, né? Ele vai tocar de uma maneira tranquila. No samba não dá, mete a mão nesse negócio aí, entendeu? Então, por sorte, e bem lembrado, essa coisa do repinique mor, que é assim, que eu me lembro, que eu saiba, eu fui o primeiro a desfilar na Escola Especial de São Paulo com repinique mor. Que eu desfilei no Império, quem arrumou isso para mim foi o Zoinho e o Vitor, que eles falavam, a pegada é de afro, você tem que vir com o repinique mor e tal, não sei o quê. O instrumento chegou uma semana, na verdade, chegou no dia que eu fui buscar a fantasia, não tinha mais ensaio. Eles ficaram, e aí, e o instrumento? Eu chegava no ensaio? Não, ainda não ficou pronto, vai vir do Rio, não sei o quê, não sei o quê. Eu, por Deus no céu, eu nunca tinha visto ninguém tocar o negócio. Aí o que eu fui? Fui lá na internet, procurei repinique mor. Aí achei um negócio lá um cara chamado Anderson também, que é filho do mestre Paulinho, na Beija-Flor. Aí eu olhei o cara tocando, botei umas vezes. E, nossa, essa é aquela levada do Cabula. Essa é mole para mim fazer. Eu identifiquei como o Sombrinha falou, que mestre Sombra, que é primo, porque a levada e o timbre é muito parecido. É o mesmo caminho, não é? O mesmo caminho. A levada que eu tinha pensado. E é o mesmo caminho. Aí, quando eu chego na quadra para pegar a fantasia, tá lá o instrumento. Aí os caras, seu instrumento chegou. E não sei o quê. Pendura aí que a gente quer ver você tocar. Quando eu comecei a tocar, parecia gol do Corinthians, gol do Brasil. Os caras saíram...
porque viram, né? E na verdade eu sou o único que toco desse jeito, porque eu vi pela internet, falei, é assim, e calculei que era assim, né? Porque não é a levada da Beija-Flor, onde tem Repinique Mó, não é a levada da Tijuca, que é onde tinha, né? Agora todo mundo tem, mas onde tinha era a Beija-Flor e Tijuca. Não, eu fiz uma terceira levada, que é a levada que eu faço no timbal. Então, a mesma coisa. O que ele está falando é a mesma coisa, que a gente tem que ter essa... Não é? Na verdade, todo mundo chega no mesmo lugar, ao mesmo tempo, né? Porque o timbre é igual, realmente, os arranjos podem ser feitos juntos também, para fortalecer, não é? Tanto o repinique mó, no caso, para o timbal, como o timbal para o repinique mó. Se juntar os dois, não é aquela coisa do brasileiro e do sambista também, de adaptação, como o mestre Sombra falou. A gente adapta a coisa ao nosso jeito, dá uma transformadinha, bota aí e fica uma maravilha. O timbal e o repique mó, eu falo que eles são primos justamente por isso. As regiões, né, que têm o recurso de tirar um pouco mais grave. O Binho, do Pique Novo, ele tocava atabaque no carro de som da Beija-Flor, e ele que veio com o repique mó para a bateria da Beija-Flor. E daí, então, se espalhou aí, e eu comecei a perceber que realmente é um instrumento primo, porque tem muita levada que você faz no repique mó, que é baqueta e mão, que você faz no timbal. E o casamento com a bateria da escola de samba, porque assim tem levadas tradicionais do timbal que não cabem na bateria de escola de samba. Inclusive, no Mocidade, nós fizemos uma adaptação, porque como o andamento, o ritmo é 2/4, e algumas levadas do timbal caminham para o 6/8, para uma outra levada, então o que nós fizemos? Fizemos uma adaptação, porque algumas, em determinados trechos do andamento, elas embolavam. Então, nós fizemos a adaptação mais simples para poder fazer o timbal ter uma condução melhor. Porque, assim, aí, para tocar na bateria, tem que ter a adaptação do talabarte. O talabarte comum não dá, porque, senão, o timbal fica instável. Os tapas que você dá no timbal, ele requer uma estrutura boa, e você tem que andar, o timbal encaixa no meio da sua perna, então... É um instrumento bem complexo para se tocar. Precisa ensaiar bastante para ela ficar bonita, né? Porque também não adianta você colocar um instrumento na bateria para ele ficar fazendo volume. Entendeu? Eu acho que tem que... E a gente faz esse estudo aí. Uma coisa do Chequerê também, que eu acabei não falando, que, aproveitando o que o Cabelinho falou, o chequerê e o timbal, eles têm a mesma dificuldade, eu acho. Ali, pelo menos a gente sentiu esse ano a mesma dificuldade no meio da bateria. O chequerê estava embolando, vinha com uma formação, o chequerê vinha na frente. Por conta dessa coisa da dança, no pérola encaixava melhor, por causa do timbre do chocalho, por causa do estilo das meninas tocarem, que faz uma diferença também. Igual o atabaque, a gente também tem que lidar com braço, com postura, com jeito de tocar que interfere no som. Eu gosto do chequerê sincronizadinho, então, se você olhar sem ouvir, você vai ver um movimento igual para todo mundo. Na Colorado, esse ano, a gente teve uma dificuldade, então, logo no primeiro ensaio técnico, o chequerê estava na frente e estava embolando muito. A gente estava ouvindo vários comentários de fora, falando... O chequerê não vai dar, foi a mesma coisa. Eu falei, nossa, caí. Ferrou, não vai ter jeito, o chequerê está embolado, não estava bom. Não estava encaixando com o chocalho, não estava encaixando com o tamborim, não estava encaixando com a caixa. Tom Maior e Gaviões têm chequerê há mais tempo. Tom Maior, acho que desde 2007, Gaviões desde 2003, se eu não me engano, com outra levada, com outro estilo. E com outra formação. O chequerê deles vem atrás do chocalho, não vem na frente, igual o nosso estava vindo. Aí o mestre Bola me chamou e falou, vamos mudar, não vai ter jeito. Porque a nossa referência não são os leves, não é a caixa.
ele dá uma sustentação para os leves, dá uma sustentação para o chocalho e para a caixa, mas a nossa referência nessa levada que a gente faz está no surdo. E estava embolando, não estava encaixando. A hora que a gente mudou, que a gente passou o chequerê para trás, a gente fez essa mudança no meio de um ensaio. Entrou no recuo de um jeito, no meio de um ensaio a gente parou, colocou o chequerê para trás, fez uma diferença incrível. Nossa, encaixou. O chequerê ficou bem melhor encaixado com o chocalho. Só que a gente também tem o problema da levada do chocalho. O chocalho tem que estar muito bem executado para a gente conseguir não embolar. Então, essa é uma dificuldade, além de encaixar na bateria, de não embolar, de ter que se preocupar com se está encaixando. A nossa levada ela vai bem na batida do surdo. Então, se você parar para ouvir só o chequerê e o surdo, ele está encaixando direitinho. Mas a gente também teve uma movimentação ali, teve que pensar nisso, não podia pensar no instrumento separado. Ele vai ser julgado de outra forma, mas ele não pode atrapalhar ninguém, né? Que foi essa nossa grande preocupação. Ele não está ali para fazer volume só, não está ali só para fazer uma graça no meio da bateria. O nosso chequerê não entra só nos breaks, não entra só em bossa, ele entra o tempo inteiro. Ele está junto com o chocalho, mas a gente não pode atrapalhar de jeito nenhum o chocalho, que foi uma preocupação que a gente teve esse ano. Ele não é um instrumento obrigatório, mas ele não pode atrapalhar um instrumento obrigatório de jeito nenhum. Então, como é que a gente podia mudar isso para não perder ponto, né? E para não tirar o chequerê da bateria? E esse ano a gente vai fazer umas coisas diferentes. O chequerê e o chocalho não vão andar tão juntos. Talvez o chocalho ande um pouquinho mais separado, porque foi uma coisa que pediram para a gente. Porque, como a levada se mistura, o som do chequerê e do chocalho estava acabando junto. E estava parecendo embolado, porque as pessoas não estavam conseguindo diferenciar o que era o chequerê e o que era o chocalho. Então, que era uma coisa que a gente fazia no Pérola, e que acabou sendo diferente na Colorado. Para esse ano, a gente vai dar uma atenção especial para isso. A gente já está pensando em umas coisas para ouvir mais o chequerê, para ouvir mais o chocalho. Mas, como o chequerê vem em menor número, a gente não pode deixar o chequerê tocando sozinho, que a gente também tentou, mas não dá, porque aí não ia ouvir o chequerê e ia cair na proposta que o mestre Sombra falou, de, se colocar o chequerê para tocar sozinho, vai ter que ouvir o chequerê. E com 8 chequerês no meio de uma bateria com 200 pessoas, fica um pouco difícil, né? Mas são as adaptações técnicas, né? Você vê que o universo da bateria e do julgamento, ele te remete a diversas situações. Então, o diretor do naipe, do ganzá, do chiquerê, do repique, ele vai passar a ser um estudioso, porque existe o critério técnico, existe a equalização e entrosamento. Então, quando você traz um instrumento que ele não é do segmento, ele vai passar por um período de adaptação. Durante algum tempo, você vai estar colocando, vendo a melhor forma dele na bateria, você está colocando ele a melhor proporção, se a quantidade tem que ser menor, a intensidade que se toca. Então, o músico, e aí eu dou muito valor para o batuqueiro de escola de samba, porque ele é obrigado a fazer o estudo, às vezes, na raça, e aí ele tem que fazer o estudo técnico do instrumento, e aí, às vezes, ele tem que se aprofundar um pouquinho mais para poder fazer a coisa acontecer na avenida. Acrescentando, você havia pedido, o mestre Sombra falou sobre a dificuldade de tocar o timbal. Lá, a gente colocou 2 talabates. Eu já estava virando, como o senhor estava falando, eu já estava virando engenheiro, que eu já estava bolando um negócio, colocando na barriga, para deixar o timbal ir num serralheiro, para fazer um... Fui na Redenção para conversar, não existe, não, um apoio e tal, porque não é fácil tocar o negócio andando. Uma das dificuldades que eu tive na bateria do mestre Sombra, que além de andar, tinha coreografia. Tinha que sair correndo, tocando.
Aí é difícil aí o que a gente adaptou foi colocar 2 talabates, que melhora um pouco, mas não é confortável não. Melhora um pouquinho, só um pouquinho. Para os timbaus, vocês têm alguma definição do que tem que ser corpo de metal e corpo de madeira? Tem alguma distribuição? Olha, eu prefiro o de madeira, porque o médio e o grave dele, ele fica melhor. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa ver o que nós queremos do resultado do timbal. Por exemplo, existe no axé que eles usam ele bem sequinho, vão para a região bem sequinha mesmo, por causa do tipo de música e tal. Então, eu prefiro porque eu não uso a afinação tão aguda do timbal, eu não uso ele no limite. Tá? Então, eu procuro ter o recurso dele, o grave, o médio e o agudo. Então, com a madeira, para a gente é melhor. Porém, na bateria da escola de samba, como você tem muito ensaio, às vezes você vai ensaiar, a gente faz ensaio de rua, a gente faz ensaio técnico, às vezes você toma uma chuva, a madeira fica um pouco desfavorecida porque molha, a conservação. Nesse ponto, o alumínio seria melhor até para preservação. Então, mas eu ainda insisto, hoje eu já trabalhei com os 2, eu vim com de alumínio um período, mas aí depois eu voltei para o de madeira, e aí a gente procura tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas eu prefiro bastante de madeira. Porque assim, o de metal, ele tem eco, né? Ele tem, o som continua. E isso pode fazer embolar, pode fazer a coisa. Então, de madeira nesse sentido é melhor mesmo, porque é um som mais contido. Mas tem esses problemas técnicos de preservar, não é, de manutenção. Então, lá no Camisa, eles compraram o de metal, que está dando resultado. Mas, por exemplo, para estúdio, sem dúvida nenhuma, o de madeira é melhor. Misturar na mesma aula, tudo não rola, né? Rola, não vai influenciar. Pode ser misturado, não vai ter grande diferença. A diferença tem que ter ouvido de ouro para entender essa diferença aí, porque juntando com tudo, não tem diferença nenhuma. O que acontece, o recurso, porque assim, as técnicas do timbal, que são tem que ser bem aprofundado para tocar o timbal, né? Não é qualquer slap que você dá no timbal que você tira um som médio e um som agudo. Então, o de alumínio, na hora de você afinar, essas sobras, esse reverb que tem no instrumento, pode causar diferença. E é o que acontece. Por mais que se tenha timbal na bateria há muito tempo, e por se tratar de escola de samba, né, a gente não pode tirar a oportunidade a afinação que a gente usa no de madeira, para quem está aprendendo, ele é um pouquinho melhor, até a pessoa poder apurar a técnica verdadeira, né? Tem uma pergunta aqui para o mestre Sombra. A bateria do Mocidade, Ritmo Puro, a gente sempre vê que ela vem inovando, tem sempre coisas novas, coreografia, né? E eu queria saber o que você acha do Chequerê e se encaixaria aí na bateria do Mocidade. Não, encaixa, cara. Eu fui por acaso, né? Você vê, a gente está tanto tempo no samba aí, às vezes a correria é tão grande. E eu já tinha visto, assim, às vezes de assistir vídeo, não acompanhei, porque como eu sou diretor de barracão do Mocidade,
Então, às vezes, as escolas estão desfilando na sexta, eu estou lá nos carros alegóricos, barracão, então você acaba... E a gente, por exemplo, 10 anos, agora que a gente vai desfilar na sexta, depois de 10 anos, né, então você não acompanha o que acontece antes. Eu já tinha visto de longe o Xequerê nas baterias. E um pouco antes do Carnaval, nós fizemos uma apresentação na Tom Maior, e aí eu tive a oportunidade de ver a bateria com Xequerê ali. Meu, é muito bonito. Eu acho que... e outra, recursos diferentes, né? Porque você vê o Ganzá tocando numa frequência, aquela tradicional dele, e o Xequerê, ele já te dá outro recurso, porque você tem como diferenciar um pouco algumas levadas, e o molho que ele dá é muito gostoso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a Érica, né? Quando você dá a escolinha, ensina as meninas ou quem se interessar a tocar o Xequerê, você também ensina a confecção do instrumento? Então, ou hoje em dia não mais? Algumas meninas elas têm interesse e a gente acaba conversando. Na escolinha elas entram para aprender a tocar. Aprender a construir o Xequerê é mais oral mesmo. Mas onde você comprou? Fala, não comprei, eu fiz. Se você quiser aprender, a gente se reúne, te ensino. A gente compra junto com elas o material, a gente confecciona isso junto, porque não é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa trabalhosa. E passando uma instrução, as meninas vão, elas já seguem. A gente teve uma oficina de construção há muito tempo atrás, lá no Maracatu Bloco de Pedra, que eu acho que foi uma das primeiras de construção de Xequerê mesmo. Depois disso, uma menina foi ensinando para outra. Então, é um conhecimento que vai sendo passado ali no quintal mesmo, no quintal de casa. Mas quem tiver interesse, é só me procurar, que se tiver interesse de montar uma turma de confecção, só me chamar que a gente faz. Eu acho interessante essa cultura aí, porque assim, eu sou do tempo que hoje, né, a gente tem na bateria tudo fácil. Você compra a pele do surdo empachada na loja, você compra a baqueta do surdo na loja, você compra, alguém faz. E dentro da escola de samba, que aí o nome está dizendo e os tempos modernos está trazendo uma falha. Se é a escola de samba, e aí a bateria é o coração da escola, então, por exemplo, confeccionar a baqueta do tamborim, confeccionar a baqueta do surdo, furou o surdo, botar a pele na água e empachar, essa cultura está acabando. É lamentável isso, porque, no meu tempo, eu, às vezes, numa mocidade, quando tem os meninos falam assim, tem a escolinha, aí estoura o instrumento. Aí os caras, tem muito instrumento lá, cara, vamos arrumar. Eu falei, não, peraí, não tem pressa, não. Aí eu pego um domingo da escolinha e vou ensinar o cara a montar a caixa, o repique. Porque, se é escola de samba, a gente tem que ir, é fundamento. Porque aí o cara vai arrumar o instrumento, ele aprende o porquê do instrumento. Ali, a hora que você está ensinando ele a desmontar um instrumento, a montar um instrumento, você está passando para ele como é a afinação do instrumento. Então, você passa a ter um amor diferente por aquilo que faz. E eu aprendi, meu tio lá atrás dizia para mim que o diretor de bateria ele tem que gostar do instrumento, porque é a ferramenta de trabalho do diretor de bateria, do batuqueiro, aquela coisa antiga, né? Então, ele tem que gostar, ele tem que ter conhecimento. Um cara que toca surdo, ele saber o trabalho que deu, porque a gente fala, né? Baqueta não é marreta. E tocar não é bater. Você entendeu? Então, o instrumento precisa de carinho. Estourou um surdo, o cara foi lá e me empachou, ele viu o trabalho que deu para você colocar o arquilho. Você não pode colocar o arquilho de madeira de qualquer jeito, senão a afinação não vai dar. Tem a espessura da pele,
como é que é a espessura da pele certa para o surdo ter um resultado legal, para você conseguir afinar uma terceira, uma primeira, uma segunda? Como é que tem que ser montado o chiquerê, que nem a Érica explicou ali, que tem a espessura da cabaça, vai ter... eu estou olhando ali, por exemplo, aquele ali está com a miçanga mais próxima, aquele ali já está com a miçanga mais distante. O que tem de diferente? Qual é a essência do instrumento? Isso é importante. E assim, está indo embora. As pessoas não... Está indo, o cara entra na bateria, pega o instrumento, toca, vai embora. O cara entra na bateria, pega o instrumento, vai embora, mas e aí? E aí você está formando um sambista? Você está formando um batuqueiro de verdade? E qual será o futuro do próximo mestre, que não sabe afinar um instrumento, não sabe como é que ele vai empachar, como é que ele vai... Porque o resultado da afinação não se limita a pegar a chave, ir lá e dar várias voltas. Não. Você tem que saber, você quer afinação X para a sua bateria, que tipo de pele eu vou usar? Então, quando eu comecei no samba, a Miriam sabe disso, eu acho que a Miriam chegou a tocar repique, os instrumentos, caixa, malacacheta, era tudo couro. Era tudo de couro, tudo tinha que se empachar. Tamborim, baqueta era de bambu, aí você tinha que ir lá pegar o bambu verde, não poderia ser qualquer bambu, tem uma espessura certa para você cortar a vareta, e aquela vareta tem um tempo de duração. O tocador de tamborim ia para o ensaio com 3, 4 de baqueta no bolso, porque chegava no final do ensaio, a ponta de baqueta do bambu ela ia desmanchando. Aí ele jogava aquela fora, pegava até chegar o material sintético, até chegar o material que se usa hoje. Entendeu? Você ia... Uma caixa, naquela época, você pegava... Você tinha que... O que sobrava da pele, que você empachava, aí você ia lá, esticava no arame, puxava, fazia a tripinha para fazer o bordão. Hoje não, a gente compra o bordão pronto. Então, lógico, passamos ao nylon, São Paulo, principalmente, chove muito. A gente procura, hoje tem o recurso do plástico. Antigamente, a gente chegava lá... Eu lembro disso, eu era moleque, eu não entendia, porque depois que eu fui entender, os batuqueiros, tocador de surdo, saía com a fantasia, um saco de lixo e um bocado de jornal. Aí eu ficava olhando, eu falava, mas... Aí eu não entendia nada. Ameaçava a garoa, eles metiam o saco de lixo em cima da pele, aí vai entrar na avenida, eles pegavam o jornal, pegavam um fósforo, faziam uma fogueirinha e esquentavam o surdo para poder... e com afinação, porque às vezes pegou uma umidade. Então, hoje não, hoje você tem nylon, você tem uma série de recursos. Mas só que, em se tratando de escola de samba, eu acho que é muito importante, entendeu? Você saber o porquê, aonde você está, o que você está fazendo e qual é a finalidade daquilo. No maracatu, a gente tem essa cultura da construção do instrumento, de ver de onde o instrumento surgiu e de construir. Quando eu falo que eu fiz construção de instrumento, eu entortei aro, virei pinho, preguei preguinho, cola. A gente faz a machetaria do instrumento, a gente vê o instrumento nascer do zero, a gente vê o instrumento nascer da placa de pinho. Então, a gente empacha também, já virei muita pele, já perdi ponta de dedo ali, tentando empachar a alfaia. Puxando corda, porque no maracatu a afinação é na corda, então já fiz muita força ali puxando o instrumento. A gente faz baqueta, a gente tem uma nação que chama Igaraçu, que eles tocam com uma varetinha. A baqueta chama bacalhau. Bacalhau é feito de goiabeira. Então a gente vai lá, a gente pega a goiabeira, a gente... O panã. Panã dá no mangue. Então, eles vão no mangue, tira a árvore, corta os galhos, lixa, deixa secando. Quanto mais seca, mais leve fica, mais fácil de dar o swing da nação que tem. São específicos. Faz a diferença toda na hora de tocar. Então, aqui em São Paulo, a gente faz de goiabeira. Então, vai lá, pega a goiabeira, lixa, deixa a goiabeira bonitinha, deixa secar, para ver se está com som, e perdem muitas baquetas por ensaio. Então, é colocar na cabeça do seu ritmista que deu um trabalho, da onde veio,
é fazer ele entrar naquele mundo mesmo. E eu acho que isso cria o amor do ritmista pelo que ele está fazendo. Cria um envolvimento diferente. Eu tento passar isso para as meninas, passar esse amor que eu tenho pelo chequerê, pela construção, da onde veio, para elas através do que eu aprendi. Então eu acho muito importante também. Eu acho a construção e saber de onde veio, ver o trabalho que deu. Que você chega lá, tem no maracatu também, você chega lá, está tudo afinadinho, bonitinho, a formação está montada, mas alguém teve o trabalho de puxar, de afinar, de construir aquele instrumento e por quê? Eu acho que é uma coisa legal de procurar, de ver de onde veio. A preservação da cultura, né? Isso é muito importante. Eu queria falar o seguinte, tanto o chequerê quanto o timbal, na minha visão, e acho que de todo mundo que toca em bateria ou tentou tocar, são instrumentos que não dá para aprender de uma hora para outra. Eles demoram, sabe? É uma questão assim, não é só jeito, não é só técnica, é dom também. Porque não é uma coisa tão automática, tipo assim, faz isso, 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 e com o tempo você vai se aprimorando. Tem um pouquinho mais de demora. O Sombra, ouve-se no carnaval que ele tem uma cultura de que a escolinha demora mais em todos os instrumentos. E, por causa disso, a gente vê hoje os mestres mais recentes, vamos dizer assim, a nova geração. A gente tem o Clemen, que saiu da sua bateria, o Moleza, que passou pela sua bateria. Aí eu queria perguntar para o Sombrinha se ele tem essa intenção. Você falou que você realizou um sonho de sair tocando, que é uma coisa que não tinha acontecido ainda. Mas o que você se sente melhor, até onde você pretende chegar? E com 16 anos, super novo, o que você já sabe, assim, você já tem um domínio sobre todos os instrumentos? Porque esse processo de 3 anos que os ritmistas do seu pai têm, para começar a tocar, é uma coisa. Você tem aí 16 anos de aprendizado. Então, eu queria saber o que você pretende. Bom, meu pai, ele sempre foi, tipo, dessa parte aí que eu falei, que ele me deu uma bacurinha para mim aprender a tocar repinique. Em outros ensaios, ele foi me dando outros instrumentos também, como a caixa. Aí, de 2009 para 2010, ele me comprou um surdinho de terceira, de 16 polegadas, bem pequenininho assim, para mim começando a tocar. E eu comecei a ensaiar e comecei a tocar junto com o pessoal. E uma coisa minha é que eu aprendi a tocar o que eu sei hoje vendo. E eu via muito o pessoal tocar no Mocidade, eu sempre ficava do lado da bateria e eu aprendi a tocar vendo. Eu sei tocar o repinique, a caixa, o surdo, o tamborim. Um instrumento que eu não peguei ainda para tocar é cuíca, que eu ainda não tenho muita dificuldade de aprender, o chocalho, o timbal. Eu não sei muita coisa ainda, falta muita coisa para mim aprender e ao longo do tempo que eu vou passando dentro da bateria do Mocidade, eu vou aprendendo mais coisa nova. Que meu pai vai me mostrando, por exemplo, o Ileaê lá, que é um bloco da Bahia, que tem muita coisa desse timbal, de levada de surdo. E esses tempos para trás, assim, ele foi me mostrando uns vídeos de uns caras percussionistas de banda de axé, e ele foi me mostrando a ter coordenação, a aprender a trocar os 3 surdos da bateria ao mesmo tempo. E ele conseguiu fazer que eu aprendesse essas e outras técnicas também, que instrumentos diferentes. E eu pretendo aprender mais e mais. Eu quero chegar um dia a aprender a tocar todos os instrumentos que compõem a bateria dentro do Mocidade Alegre. Então, esse é o meu objetivo, por enquanto, mas ainda não penso nesse negócio de ser mestre de bateria assim tão novo ainda. Tem muita coisa para mim aprender em questão de afinação. Não tenho muita noção de afinação de surdo, de terceira, primeira e segunda, ainda não sei isso. Sei afinar uma caixa, um repinique, um tamborim, mas essas questões assim dos instrumentos mais pesados eu ainda não tenho muita noção, mas eu vou aprendendo com meu pai. Meu pai me ensinou a montar o repique, uma caixa. Os diretores lá de bateria do Mocidade, o Dinho, que era diretor responsável pelo naipe de caixa, ele me ensinou como coloca um bordão na caixa, a entonação certa, a quantidade de bordão para dar a qualidade do som que a gente usa no Mocidade. Então, eu pretendo sempre estar aprendendo mais e mais, e é isso aí. E eu aprendi bastante coisa já,
E tem muita coisa, às vezes até eu dou uns toques pro meu pai, assim, que às vezes ele deixa passar batido, assim, mas pelo que eu já aprendi com ele. Então, o meu objetivo é aprender a tocar de tudo um pouco, e é isso aí. A parte da dinâmica, a gente faz primeiro o geral, depois dá uma atenção no futebol, e depois vai fazer uma dinâmica com as meninas no chute, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Posso só fazer uma pergunta enquanto ela vai buscar lá? Eu também sou do Maracatu, né? Eu sou do Porto Rico e do Encanto do Pina, lá de Pernambuco, e eu tenho uma dúvida com relação ao timbal e mais ao timbal, né? Porque assim, nas nações lá, as mulheres não podem tocar ainda os atabaques, porque tem uma ligação forte com a religião do candomblé. Eu toco, mas toco timbal e toco alfá e outros instrumentos, mas não lá na nação, nos grupos aqui, como em Campinas, onde eu moro, e dou aula também, porque estudo isso, enfim, e dou aula para poder ensinar, eu toco o timbal. E o próprio mestre Chacon e a mestra Joana me ensinam a tocar. A pergunta é para vocês todos, assim, na escola de samba, existe também alguma restrição à mulher, assim, em algum instrumento, por exemplo, ou é só uma questão de resistência mesmo? Ou seja, se uma mulher quiser tocar timbal ou outro instrumento na escola de samba de vocês, né, é possível? Não, assim, uma resistência, por exemplo, uma bateria que é bastante tradicional no carnaval brasileiro, a mangueira, tinha resistência da mulher tocar qualquer instrumento na bateria. Tá? Aí o Ivo Meirelles, com esse período que ele foi presidente, ele meio que trabalhou isso, porque é uma cultura muito antiga de não ter mulher na bateria, então ele conseguiu fazer um trabalho na mangueira que havia essa resistência. Agora, se você olhar no universo das baterias de São Paulo, é uma bateria totalmente mista, e mulher toca qualquer instrumento, sem nenhum problema. Na linguagem banto, o ingombe, que é o atabaque pequeno, que é o runlé, que é o lé, como o mestre Sombra falou, que é para os iorubás, ele toca só para demonstrar, só para chegar na levada do timbal mesmo, que não é para mostrar a origem. Ele toca assim. Já vi que vocês são bastante ligados na cultura. Tem tudo a ver com o tambor de crioula. Tudo vem do mesmo lugar, certo? Então, o lé toca assim, o rumpi toca. E o rum é o solista, não é? Ele vai trabalhando, ele vai costurando aí, que tem a ver com a dança também, conforme o jeito que ele tocar, a pessoa, ou a divindade, enfim, vai dançar lá, vai mudar a dança, juntando tudo, que, como eu disse, veio para o Rio de Janeiro, não é? E é uma pessoa só tocando, tal, juntando tudo, deu isso aqui. Que é essa levada, que é muito parecida lá com a levada do... Foi isso que eu fazia no Repiniquimó. Muito parecida com a levada do Repiniquimó, que encaixa completamente no samba. Então, lá, no Camisa, a gente fez essa levada, a gente fez uma coisa do samba duro, que é o samba de roda da Bahia, né? O samba duro é um pouco mais para frente, do Recôncavo Baiano, ali, Santa Maria da Purificação e tal, que é isso aqui. A gente fez
uma coisa também de timbalada, que se encaixa no samba também, que é uma variação de samba duro. E mais 2 levadas, que mais para o lado do afro, que é assim. E no meio de uma bossa lá, que é o que a maioria das escolas aqui de São Paulo principalmente usa. Né? O Tom Maior, uns anos atrás, saía com que também é simples e se encaixa no samba, dependendo da levada da caixa, que é o Jexá. Né? O Jexá original também é dividido nos atabaques. Então, um faz uma voz, o outro faz outra, o outro faz outra. Mas houve uma adaptação, houve todo um novo jeito de tocar, não é? Que é o Jexá purinho, já vi em várias escolas, já vi numa cidade também. E já misturados os 3 atabaques, não precisa aqui fazer a voz de cada um, mas misturados os 3 atabaques, que se encaixa no samba, já vi em outras escolas também, que é... Então, foi isso que a gente fez. Quando eu estive lá no Mestre Sombra, tinha uma levada também lá, que era assim, que é uma adaptação do 6x8 para o 2x4 do samba, que é... Como que era? É o que geralmente se usa, não é? Para tocar timbal. Dá para se usar essas levadas para tocar, se encaixando com 2x4, sem comprometer com nada. Não é? Quer acrescentar? Isso.
exatamente, né? E Chequerê não é Ganzá, Ganzá não é Chequerê. É um toque cheio, né? E depois ela sentiu liberdade com essa levada de dividir também aqui. O Chequerê, ele dá umas possibilidades de você criar também. Se você pega uns vídeos... Sentir, né? Sentir e fazer. Tem um vídeo bem legal do Herbie Hancock, de jazz, que ele começa... É um vídeo de 74, muito legal, que ele começa com um solo de Chequerê. E você vê que ele vai evoluindo, e que no meio da música ele tá pirando, ele tá... É muito louco de ver como dá pra criar. No meio, ele já tá... Parece que ele tá em outra dimensão já, do Chequerê, assim. E tem umas orquestras de Chequerê, tem coisas bem legais pra procurar, que o Chequerê ele permite criar. Então ele tem essa liberdade. Primeira coisa o que eu posso falar é que ele tem que se adaptar à mão. Então não adianta uma pessoa com a mão pequena querer tocar esse Chequerê que é enorme. Então, tem vários Chequerês, como o Chequerê ele muda muito, eu sempre falo para as meninas, segura, vê se é isso mesmo, vê se encaixou na mão, porque ele pode voar. Pode soltar, pode cair, acontece de escorregar, cabaça quebra, é sofrido, dói na alma, quebra. E a primeira coisa é, esquece a trama, esquece as bolinhas. Não vai tocar batendo na bolinha, não vai tocar chacoalhando a bolinha, esquece a bolinha. O Chequerê, a gente vai segurar por aqui, a mão inteira, por isso que é importante ele encaixar na mão, vira o cerco. Os Chequerês que tem uma dobrinha, que a boca é torta, encaixa a mão não nessa parte aqui, encaixa a mão onde ele é mais reto, que ele vai dar firmeza para sua mão. A mão de apoio, ela não vai sair do Chequerê. Ele é um jeito de tocar também, porque você pode produzir o som batendo na cabaça, mas esse som influencia, e a gente não quer que saia esse som do eco da cabaça. Então, a mão ela vai ficar no apoio na metade. Não vai colocar ela inteira, porque ela vai servir só... Ela não vai servir para bater, ela é um apoio, é a sua mão de apoio. A levada ela é dividida, o movimento básico pode parecer que não, mas o movimento básico de Chequerê ele é isso. A gente fala, falar ajuda muito, então é o chá pra lá, chá pra cá. Ou contar, a gente prefere contar, então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma coisa importante é que você sempre vai começar pra cima, você não vai começar o movimento pra baixo, vai começar sempre a contar pra cá, então 1, 2, 3, 1, 2, 3.
tocar no partido, que a gente usa o... Uma dica boa também é não sufocar a boca do... Senão você não tem movimento. Se você tá fazendo assim, você não consegue tocar. Deixa a mão um pouquinho mole. Não mole, ombro solto, pra frente. Sempre lembrando de soltar, senão você vai terminar aqui, abaixado, parecendo uma tartaruguinha e cheio de dor. O Chequerê ele cansa. A primeira levada que ele fez foi a primeira levada que a gente tentou no Pérola, a gente não conseguiu, porque você queria tocar muito o tempo inteiro e o braço não aguenta. Então, ele é um instrumento mais cansativo, acho que o chocalho, porque ele dobra o movimento do braço. Porque ele faz tudo, tá? Então, também não colocar muita força, porque eu achei que ele não é força. Ele é só um movimento aqui, ó. E uma dica que parece bobagem, mas funciona muito, é colocar arroz numa garrafinha de água. Ajuda muito a treinar esse movimento de braço. Fazer uma levada de maracatu pra fazer a levada de maracatu não.